Pessoal, hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Fotossíntese é um processo Pessoal, hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. A fotossíntese é um processo chamado de reação ou chamado de transformação química, em que quem faz esse processo é as plantas. Como funciona o processo da fotossíntese? A água e os sais minerais são retirados do solo através das raízes e levados para o restante da planta através do caule. Especificamente é levada essas substâncias, água e sais minerais, para as folhas. Lá nas folhas nós temos uma substância de coloração verde chamada clorofila. As folhas entram em contato com a luz do sol, ou seja, obtêm a energia solar, junto com a clorofila, transformam ingredientes, ou seja, substâncias lá dentro da planta, do corpo da planta já, em glicose. Glicose vai ter essa formulazinha aqui, ó. C é carbono, um tipo de átomo, né? Hidrogênio e oxigênio. Esse número são as quantidades de átomos que estarão presentes na molécula da glicose. Essa substância glicose, ela é muito importante para que essa planta possa viver e possa crescer. Como eu disse, a glicose é uma substância muito importante. E a planta, algumas vezes, precisa armazenar essa glicose. E ela armazena a glicose sobre uma outra forma de substâncias. É como se você entendesse o seguinte: bem, eu preciso armazenar glicose, mas eu vou armazenar como se fosse um alimento, mas eu vou armazenar na dispensa, certo? E a dispensa é aonde você vai armazenar todos os alimentos. Então é como se o amido fosse ter várias glicoses juntas, certo? Então, aonde nós vamos ter o amido armazenado na planta? Vai ter amido em algumas plantas nas raízes, em caule e em semente. Claro, dependendo da planta, vai ter quantidades diferentes, ok? A fotossíntese, ela é muito importante para a purificação do ar. Como você já percebeu, nós, seres vivos, e os demais seres vivos, fazem respiração. E como funciona isso? Nós introduzimos oxigênio no nosso corpo e liberamos CO2. Nós, seres vivos, nós, seres humanos, e o restante dos seres vivos que praticam a respiração, pega oxigênio para o seu corpo e joga CO2. Imagine todos os seres vivos jogando CO2, e ainda mais esse CO2 sendo aumentado através da queima de combustíveis fósseis. Fica uma grande quantidade de CO2 desequilibrando o nosso meio ambiente. Então as plantas apresentam uma função extremamente importante: tirar esse CO2 ou diminuir esse CO2, fazendo a purificação do ar, convertendo esse CO2 em oxigênio, que é o que nós podemos dizer a substância, o X da questão importante para os seres vivos. Então, tira CO2 e repõe para o meio ambiente oxigênio. Basicamente, a fórmula está presente aqui, ó. CO2, água, né, que vai ter os sais minerais. Isso é a planta faz essa equaçãozinha aqui, ó. CO2 retirado do meio ambiente, que está em excesso, junto com a água que chegou das raízes, foi retirada lá no solo e levada até as folhas. Lá nas folhas nós temos a captação da luz, junto com a clorofila, transformando todas essas substâncias em... Isso daqui é o que? A glicose, transformando glicose e liberando também o que? Oxigênio para o ambiente e também liberando água. E aqui vocês observam, nós temos formação
de novas substâncias. Aqui nós temos essas substâncias sendo transformadas em outras. Certo, pessoal? Isso é o que nós temos que abordar sobre fotossíntese.